Meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Um vídeo hoje num horário um pouquinho diferente, tá? A gente foi apurar algumas coisas aí para poder passar para vocês, mas antes eu quero fazer aqui um comunicado. A nossa live, que geralmente a gente faz às 21h30, a gente vai fazer um pouquinho mais tarde hoje, tudo bem? E o seguinte, a gente vai falar bastante aqui sobre a situação aí do futebol do Vasco. O Vasco tem um jogo treino amanhã, certo? Iremos abordar aqui a situação envolvendo o diretor executivo do futebol e o assunto que esquentou aí na parte de tarde, porque notícias aí de bastidores é que pode haver uma rescisão de contrato entre o Vasco da Gama e a 777 Partners, e eu vou explicar aqui tudo de forma aí amigável, perfeito? Então a gente vai passar aí essas informações e mais detalhes nas nossas informações da live de mais tarde. Pessoal, o seguinte, sobre a situação do jogo de amanhã, o Vasco treinou normalmente hoje. A gente está atento para poder saber se o Ramon Dias vai colocar amanhã contra o Volta Redonda um time ali com 3 zagueiros, ou se vai optar por uma escalação mais ofensiva, pensando em atacar. É importantíssimo esse jogo de treino amanhã, pelo simples fato do Vasco da Gama ter já a data marcada para efetivamente estrear no Campeonato Brasileiro. O seguinte, a gente faz um jogo treino amanhã, dia 6, tem outro jogo treino contra a equipe do América Mineiro, e isso é importante, pessoal. Por quê? Dentro desse jogo, os jogos aí que a gente vai ter, a gente vai ver aí mais escancaradas posições que a gente precisa para poder fazer contratação entre o dia 1º e o dia 19, tá? Entre o dia 1º e dia 18, quando abre e fechará a janela doméstica, tá? Sobre a situação aí do executivo de futebol, tem 3 nomes hoje na mesa, tá? Há uma preponderância, tá, para o Vasco trazer o profissional lá de Portugal, que está lá no Lyon, no Bordeaux. Isto porque o Vasco já fez 2 reuniões com o staff do profissional. A gente está aguardando, e a tendência é que o Vasco resolva essa situação até segunda-feira, tá? O Vasco quer resolver essa situação antes da abertura aí da janela, para não colocar o processo de contratações aí em xeque, tá bom? Sobre a situação aqui envolvendo essa parada aí da 777, tá? Se comenta nos bastidores, todo mundo sabe que a 777 passa por uma dificuldade muito grande financeira. A 777 já contratou uma empresa para poder capitalizar recursos para investir aí 200 milhões de dólares no futebol, porque ela não vai ter condições aí de subsistir, de se manter de pé. Ela passa aí por diversas dificuldades financeiras aí, não só no futebol, mas outros segmentos dela, como a parte de entretenimento aí, e também a situação de leasing aí de aviões, vocês sabem disso, né? E a 777 já vi com grande dificuldade aí a situação de colocar o aporte aqui no Vasco da Gama no mês de setembro. Hoje a 777 não tem 270 milhões para colocar aqui no Vasco da Gama, certo? O Pedrinho não vai dar mole igual deu o Jorge Salgado,
porque o Jorge Salgado, naquele aporte de 120 milhões, ele não quis exercer a cláusula que o Vasco da Gama teria direito para fazer essa notificação. A relação da 777 Partners aqui com o associativo está desgastada e há a possibilidade sim da 777 Partners vender parte das suas ações, tá? A gente está passando isso para vocês, que a gente pode ter a partir aí de setembro, outubro, um novo investidor. O Vasco vai deixar de ser SAF? Não, o Vasco não vai deixar de ser SAF porque essa situação já foi consolidada. Só que agora a 777 ela está buscando aí investimentos para poder colocar nos seus respectivos clubes. E não é apenas somente aqui no Vasco da Gama. Então a gente está deixando essa situação clara aqui para vocês. É um assunto muito sério que preocupa. Por que preocupa? O Vasco, para poder contratar aí para a janela de junho, de julho, diante dessa dificuldade que a 777 vai ter que vender jogador para fechar aí a situação envolvendo o fluxo ali de caixa, que a empresa não tem dinheiro. E existe sim, pessoal, existe aí a possibilidade da 777 sair do Vasco da Gama. Os dias estão contados por conta dessa situação do aporte, que hoje ela não tem condições de fazer esse aporte de 270 milhões de reais. Perfeito? Mais informações a gente vai falar hoje na nossa live, que deve acontecer lá por volta das 10 ou 10h15 da noite. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!